Vamos dar início ao nosso estudo sobre a equação reduzida de uma reta. Aqui eu tenho a seguinte representação. Eu tenho ax mais by mais c que é igual a zero. Essa representação chamamos de equação geral de uma reta, que já foi estudada anteriormente por vocês. Assim, numa equação geral eu tenho o coeficiente a, b e c. E eu tenho x e y, que chamamos de variáveis, que podem formar o que chamamos de par ordenado de elementos x e y, que representamos no plano cartesiano. O eixo de x, que é o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. O eixo de y, que é o eixo vertical, que chamamos eixo das ordenadas. Abscissas e ordenadas. Aonde um é x e o outro é y. Essa é a representação da equação geral, não esqueça. A partir da equação geral, eu posso deduzir o que chamamos de equação reduzida. Como assim? Eu vou isolar o valor de y no primeiro membro da igualdade. Para isso, se aqui está mais, passa menos. Se está mais, passa menos. Se o b está multiplicando, passa dividindo. Assim aqui eu fiz a dedução ao resultado final, deduzi a chamada equação reduzida de uma reta, onde y é igual a menos ax sobre b, menos c sobre b. Esse menos a sobre b e menos c sobre b, eles podem ser chamados de coeficiente angular e o outro coeficiente linear, que eu vou simplificar pela letra m. Assim eu posso dizer ou y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular, que multiplica a variável x, e n é o termo dependente, que chamamos de coeficiente linear. Assim eu tenho y igual a mx mais n, a representação algébrica de uma equação reduzida de uma reta. Já essa mesma reta ela pode ser representada no plano cartesiano. Qual é o significado de m? Se é o coeficiente angular, tem a ver com a declividade da reta, com o ângulo alfa. Assim, esse alfa, a partir desse alfa, desse ângulo, eu posso determinar o m, que o m equivale à tangente do ângulo também. Já o n, você vai determinar através do ponto que corta o eixo de y. Assim, o n, que é o coeficiente linear, no plano cartesiano é o ponto que a reta intercepta o eixo y. Assim, vamos, a partir de alguns exemplos, abordar tanto a equação geral como a equação reduzida. Em cima dessa equação reduzida, não podemos esquecer algumas observações que já foram citadas. O coeficiente angular m sendo igual ao quê? A tangente do ângulo, tem a ver com o ângulo. Define o quê? A direção da reta, que é a inclinação que ela forma, indicando o ângulo alfa que a reta forma com o eixo de x. Isso tem a ver com alfa. E esse alfa está relacionado com m, que é a tangente do ângulo. Já em relação ao n, chamamos de coeficiente linear, é o ponto que a reta intercepta o eixo de y. Já em relação a essa equação reduzida, também outro ponto que não pode esquecer, ela não pode ser usada para as retas paralelas ao eixo de y, que são retas verticais, uma vez que estas não têm coeficiente angular. Assim, quando a reta é vertical, você não tem a representação da equação reduzida, porque não temos o coeficiente angular para o ângulo de 90 graus. Mais à frente iremos abordar sobre esse m, que corresponde à tangente do ângulo alfa. Vamos para os seguintes exemplos. Primeiro exemplo. Dada a equação geral da reta 4x menos 5y menos 10 igual a zero, de uma reta. Essa é a equação geral de uma reta. Pede-se a sua equação reduzida. Para da equação geral chegar à equação reduzida, você vai fazer esse procedimento que eu fiz aqui. Só que aqui só tinha letras. Agora tem aqui letras com números. Vamos isolar o valor de y. Quem tem y, primeiro membro. Quem tem y, segundo membro. Vamos achar a equação reduzida. Assim vamos para o item A.
Para achar a equação reduzida, eu vou isolar quem? O y. Assim vai ficar menos 5y, que é igual, ó, esse está mais, vai passar para o outro lado, menos. Esse está menos, passa mais. Assim, se está mais, você bota menos 4x. Se está menos, você coloca mais. Para que você possa dar sequência nessa equação aqui, observe que o coeficiente está negativo de y. Aí iremos multiplicar por menos 1 a equação. Ao multiplicar por menos 1, tem a troca dos sinais. Se está menos, mais. Se está menos, mais. Se está mais, menos. Para fechar e chegar à equação reduzida, fica somente o y. Assim, se 5 está multiplicando o y, ele passa dividindo. Aí vai ficar y é igual a 4x menos 10. Cada um desses termos você vai dividir por 5, porque o 5 divide o 4 e o 5 divide o 10. Caso você possa dividir, você faz a divisão. Caso não possa, você tenta simplificar. E se não tiver condição, deixa do jeito que está. Assim, y, fechando, vai ser igual. 4 quinto já está na forma irredutível, não tem o que simplificar. Repete. 4x e bota o 5 aqui embaixo. Já menos 10 é divisível por 5. Assim, 10, como é divisível por 5, essa vai dar menos. 10 por 5 corresponde a 2. Aqui subtendo que embaixo tem 1. Menos 2 está para 1, mas não precisa colocar o número 1. Assim, aqui você deduziu o que chamamos de equação reduzida da reta. Assim, a partir da equação geral, você isolou o y e chegou à equação reduzida. Com base nisso, agora eu posso informar para vocês no item B, vamos fazer aqui. Ele quer saber o seu coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Observe, é o número que está junto da variável x. Quem é o número que está junto da variável x? 4 quinto? Assim você só pega somente o número. Assim bota n é igual a 4 quinto. Não bote a letra. Não tem nada a ver com a letra x. Porque x é a variável que é um número que pertence ao eixo horizontal. Y pertence ao eixo vertical. Mas aqui você está querendo saber o coeficiente, é o número. No item C, eu quero o coeficiente chamado linear. No item C, se é o linear, é o ponto que a reta intersecta o eixo vertical. Mas como aqui eu não tenho um gráfico, eu vou olhar na fórmula, na função algébrica, na fórmula algébrica. Aqui é uma fórmula algébrica. A partir dessa fórmula você determina. Assim, quem é n? N corresponde a menos 2. Assim, coeficiente angular, coeficiente linear. Eu poderia determinar a partir da equação geral, utilizando essa regra, menos a sobre b e menos c sobre b, e achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas como ele pediu para achar a equação reduzida, eu já tinha a equação geral, eu fiz esse procedimento. Mas nada me impede eu achar quem é o valor de m e o valor de n, e depois substituir. Quem é m? 4 quinto. Quem é n? Menos 2. Daria o mesmo. Achava primeiro o valor de m e de n, e depois representava a equação reduzida. Assim, tem vários caminhos que eu posso seguir, que também dá certo. Não esquecendo que aqui é A, aqui é B e aqui é C. É só substituir aqui que você acharia quem é M e quem é N. Agora vamos aproveitar e ir para o item 2. No item 2, observe que aqui eu tenho a equação geral. Já no item 2, ele dá 2 pontos que pertencem a essa reta. Aí ele está dizendo, pede qual é a equação geral da reta AB, assim, uma reta que passa pelos pontos A e B. Eu quero a equação geral e eu quero a equação reduzida. Para se determinar essa equação geral, eu posso utilizar um artifício que vocês já viram anteriormente, chamamos determinante da matriz. Para isso, como eu vou calcular a equação geral, eu vou utilizar 3 pontos. O ponto A, o ponto B e um par ordenado genérico, chamamos x, y. Assim, se eu tenho 3 pontos que estão alinhados, eles formam o quê? Uma reta. Se eles formam uma reta, eu posso calcular o determinante da matriz. Para se achar o determinante dessa matriz, eu vou usar essa tabela, x, y e 1. Aqui você não muda esses 3 elementos aqui. Mas aqui eu vou ter o ponto A, que é xa, ya e 1. Eu vou ter o ponto B, que é xb,
YB e 1. Como os pontos estão alinhados, chamados de pontos colineares, que representam uma reta, o resultado determinante dessa matriz é igual a 0. Agora, como é que eu vou resolver o determinante dessa matriz? Para se resolver o determinante dessa matriz, eu vou construir aqui a tabela, onde eu vou começar com x, y e 1. Que aqui é regra, você não muda esse elemento. Agora eu vou colocar aqui o ponto A, que é XA, e aqui é YA. Aí você coloca o mesmo jeito que estão aqui. 3, 2. E aqui repete 1, que vem da tabela aqui. Aqui é o ponto B, aqui é XB, e aqui é YB. Aí você coloca aqui menos 4, menos 1, e 4, e aqui 1. Para que você possa resolver um determinante de matriz de ordem 3, o que é de ordem 3? Tem 3 linhas e 3 colunas. Eu vou aplicar a chamada regra de Sarri. Nessa regra de Sarri, você repete as duas primeiras colunas do jeito que estão. Aí você vai ficar x, 3 e menos 1. A outra coluna, y, 2 e 4. Ao repetir essas duas primeiras colunas, você vai fazer o produto das diagonais. São 3 diagonais, chamamos de principais, que são essas daqui, que eu vou botar o sinal de mais, que é o produto das diagonais principais, mais o produto das diagonais secundárias, menos o da secundária. Sendo de um lado mais e aqui menos. Assim eu vou multiplicar as diagonais, de um lado o produto das principais menos o produto das secundárias. Se eu já coloquei esse sinal de menos, que automaticamente eu já faço a multiplicação no jogo de sinal. Posso fazer de outra maneira, mas já posso fazer dessa maneira já direta. Assim, diagonal secundária menos, diagonal principal mais. Assim, esses 3 sinais sempre você coloca de um lado negativo, do outro lado positivo. Ao multiplicar, eu vou fazer o seguinte procedimento. Quando eu conto os sinais negativos na diagonal, se tem uma quantidade par, é positivo. Se tem a quantidade ímpar, é negativo. Só conto os sinais negativos. Eu tenho, a diagonal está aqui. Eu tenho 2 sinais negativos, que é menos com menos mais. E 2 sinais é um número par de sinais. Assim o resultado é positivo. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, resultado positivo. Esse sinal conta. Só tem um sinal negativo, que aqui não tem sinais negativos. Assim vai dar menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes x, 4x. Só tem um único sinal negativo, que é esse aqui que eu acrescentei. Assim vai ser menos 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Assim aqui é o produto da diagonal secundária. Agora vamos para o produto da diagonal principal. Como todos são positivos, vai dar mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Nessa diagonal tem um sinal negativo. Se tem um sinal negativo, é menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, 1y. Nessa diagonal, todos são positivos. Assim o resultado vai ser mais. 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Tudo isso, como os pontos estão alinhados, o determinante é igual a 0. Você não vai calcular o determinante, você vai calcular a equação geral da reta que passa pelos pontos A, B. Para chegar à equação geral, agora basta organizar. Como assim organizar? Eu vou somar semelhante com semelhante. Eu tenho menos 4x com mais 2x. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Assim dá menos 2x. O y com o y, eu tenho menos 3y com menos 1y. Sinais iguais, soma e repete, vai dar menos 4y. E os termos independentes, você efetua um com o outro. Eu tenho 12 com mais 2, corresponde a 14. Dá mais 14, que é igual a 0. Pronto, aqui você deduziu o que chamamos de equação geral. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, e o resultado é igual a 0. Está no formato da equação geral. Normalmente, quando a variável, o coeficiente da variável x está negativo, iremos utilizar a multiplicação por menos 1. Mas aqui está ok, está certo. Ou, multiplicando tudo por menos 1, eu irei encontrar menos com menos mais, vai ficar 2x, menos com menos mais 4y.
menos 14. Simplesmente, ao multiplicar por menos uma equação, troca os sinais, está menos, mais, está menos, mais, está mais, menos. Assim aqui deduziu chamamos de equação geral da reta. Pode ser assim ou assim. Pronto, encerrou o item A. Assim aqui a resposta da letra A. No item B, ele pede o seguinte, ele quer a equação reduzida. Se eu quero a equação reduzida, eu posso pegar a equação geral e fazer como foi feito no item 1. Isolar. Quem tem Y, primeiro membro. Quem tem Y, segundo membro. Assim vamos isolar do jeito do outro item. Isolar. Vai ficar tá mais, menos. Tá menos, mais. Vai ficar 4Y, que é igual a menos 2x mais 14. Zero não precisa colocar. Está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a menos 2x mais 14. Todos eles serão divididos por 4. Você bota o 4 para dividir o termo de x e dividir o termo independente, senão fica errado. Ao ver se dá para dividir, você divide. Se não dá, você simplifica. Eu vejo que eu vou simplificar todos por 2. E dá para simplificar, que são números pares. Assim, resultado, y vai ser igual a 2 dividido por 2, 1 vai ser menos 1x. 4 dividido por 2 dá 2. Esse vai ser menos 1x sobre 2, mais 14 dividido por 2 dá 7. 4 dividido por 2 dá 2. Assim aqui eu cheguei ao que chamamos da equação reduzida. Assim, a partir de 2 pontos, você determinou a equação geral utilizando o determinante. Ao encontrar a equação geral, você isolou o valor de y, encontrando a equação reduzida, onde eu tenho quem é o coeficiente angular menos 1 sobre 2. Quem é o coeficiente linear, que são números dos coeficientes, 7 sobre 2. Assim aqui você conclui o que chamamos de equação geral e equação reduzida, a partir de 2 pontos. No item 1 você tinha a equação geral, e da equação geral achou a equação reduzida, e da equação reduzida determinou quem são os seus coeficientes angulares e lineares. Assim, os seus coeficientes, o angular e o linear. Nesse outro, só foi encontrar a equação geral e a equação reduzida.